Olá, bem-vindos ao canal Bilinguismo Infantil. A nossa convidada de hoje é a Luana Barros Silva Jatubá. Ela é professora, trabalha com educação bilíngue desde 2015 e é também uma das administradoras da página Follow the Teachers. E hoje ela vai conversar com a gente sobre educação bilíngue, bilinguismo e tudo mais que a gente gosta de tratar. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada a vocês, vai ser uma delícia o nosso bate-papo. Que bom. Eu vou partir, então, para a nossa primeira pergunta. Como começou a sua relação com o bilinguismo? Eu venho o meu primeiro contato com língua foi em escola de idioma. E aí, ali, eu comecei a trabalhar com criança, e falei, olha, gosto disso, né? Me encontrei bastante, e foi assim que eu comecei a tentar seguir para o bilinguismo, a ler um pouquinho mais sobre o bilinguismo, e aí a minha primeira experiência em uma escola bilíngue foi em 2005 com uma turma de K2, que seriam crianças de 2 anos. Ali, né, para mim, o bilinguismo, ele é trabalhar em uma escola bilíngue é, na verdade, a única forma de trabalhar em uma escola, porque eu nunca trabalhei como pedagoga polivalente em uma escola monolíngue. Certo. Então, o bilinguismo, ele caminha junto com a minha história, junto com na educação infantil. Então, estreamos juntos, em 2005, na educação infantil. E, na sua opinião, o que é a educação bilíngue? Para as pessoas que não têm esse conceito muito bem certo, como é que você poderia explicar para o pessoal que está assistindo o que seria a educação bilíngue? Eu acho que um ponto muito importante da gente partir, que apesar de muito contraditório, é muitas vezes esquecido, a educação é bilíngue. Ela não é uma educação monolíngue. Então, quando a gente fala, por exemplo, educação, uma escola bilíngue em inglês, em italiano, em alemão, a língua 1 da criança, ela não deve e não pode ser esquecida. Então, assim, a educação bilíngue, ela vai muito, muito além do ensino do idioma, né? Então, eu trabalho com educação bilíngue em inglês. O meu objetivo não é ensinar para o meu aluno, para minha criança de 2 anos, o verbo to be, ou a contar de 1 a 10, ou a falar as cores em inglês. O meu objetivo é que a criança tenha experiências que ela precisa passar na educação infantil. Experiências concretas, momentos de interação com os colegas. E o inglês, ele é a língua de instrução. Ele é a ferramenta que eu tenho para fazer isso. Então, a educação bilíngue, ela está muito além do ensino formal de um idioma. Para que haja educação bilíngue, é necessário que haja vivência e que haja significado para esse aluno. A gente fala, na maioria das vezes, de criança, né? Sim. É necessário que haja um significado, que haja uma relevância para a criança. E uma coisa que a gente vê muito acontecer é que, assim, então... Tudo bem, a gente tem a educação bilíngue, e aí, então, aqui a gente vai esquecer o português e você só vai falar inglês. Isso não pode acontecer. O nosso objetivo é formar um sujeito bilíngue. Certo. E não monolíngue dentro de uma mesma escola, em 2 línguas diferentes. Então, acho que essa para mim, é a maior definição. E a educação bilíngue, ela é uma troca também de cultura. É uma soma, ela nunca vai excluir algo, ela vai somar. Sim, com certeza. E de onde surgiu a ideia do perfil no Instagram? Porque ali o seu objetivo também é ajudar outros professores, exatamente, passar dicas. Da onde que surgiu essa ideia? A gente vem num período grande de transição da educação no Brasil, né? A educação bilíngue ainda é algo muito novo, pouco atingido, mas, enfim, que esperamos que mude nos com próximos certeza. anos. Mas a nossa ideia com o perfil
é de dividir com o professor como é realmente possível fazer isso. Uhum. Então, assim, eu posso fazer uma experiência com o meu aluno em inglês, porque ele está me vendo manipular, ele está me vendo viver aquilo, e ele vai se permitir viver junto comigo. E aí, a ideia do canal, ela surgiu, na verdade, de uma dificuldade nossa, que é de encontrar material, de encontrar ideia para trazer isso para a educação infantil, principalmente nos primeiros anos, né? 2, 3, 4 anos ali. É onde você tem mais dificuldade de encontrar material. Quando você busca um material para a educação bilíngue, você normalmente encontra algo para crianças ou alfabetizadas, ou no processo de alfabetização, depois dos 5 anos. Então, o nosso objetivo foi mesmo compartilhar com os professores algumas ideias, e inclusive a gente tem uma sessão lá de Invited Teachers, de compartilhar e receber ideias. Então, isso, assim, a gente criou uma plataforma de troca. Certo. E de apoio. Com certeza. Foi daí que surgiu. Porque principalmente para quem está começando, é muito desafiador, é um algo novo até, a gente pode dizer aqui essa cultura da educação bilíngue é algo novo aqui no país, porque todo mundo é acostumado com aula tem aula de inglês na escola, e sempre essa questão, a aula de inglês na escola é ruim, o aluno não aprende, e aí vem a carga horária do inglês vem aumentando mais ainda como língua estrangeira, e agora surgem essas ferramentas da educação bilíngue que mudam a maneira do ensino do inglês, né? Revoluciona a maneira do ensino do inglês. Porque a gente vê muito ensinar o inglês como língua estrangeira, mas aqui é uma outra proposta, né? É importante que fique claro, porque às vezes os pais estão procurando onde eu vou matricular meu filho, e eles veem uma carga horária de inglês X ou Y, e aquilo às vezes não corresponde às expectativas que eles têm, porque tá tudo vai da proposta, né? De como que o idioma é abordado na escola, né? Exatamente. E assim, outra coisa desculpa, que a gente nota que acaba assustando os professores não é possível fazer isso sem livro. Eu não consigo. O material didático, ele é sempre riquíssimo, ele é pensado, enfim, por milhares de pessoas, mas é possível explorar além das páginas do livro, ou mesmo sem as páginas do livro. Então, essa foi uma ideia que a gente também quis trazer. A criança está ali, sedenta por experiências e por oportunidades. E isso está além do livro. Foi algo que a gente também quis compartilhar. E na sua opinião, quais os atributos que um professor da educação bilíngue tem que ter? Olha, o que vem na cabeça quando a gente fala isso é língua, né? Ele tem que falar inglês. Sim. É claro que ele tem que falar inglês, mas a educação bilíngue está muito além disso. Ele tem, então, a gente vai pensar aqui no início de um processo de letramento, né, que vai começar no primeiro dia da criança na escola, ele tem que entender o que é esse letramento, ele tem que entender qual é o caminho que ele quer seguir com essa criança. Não é só pegar o que ele faria em português e falar em inglês. Então, ele precisa realmente ter uma especialização, ele precisa saber para onde ele está indo. Hoje a gente são poucos ainda os cursos que formam um profissional da educação bilíngue, mas a gente já tem alguns. Então, eu acho que para quem quer começar nessa área, tem aí alguns cursos com valores acessíveis para te ensinar um pouco do que é o biletramento, o bilinguismo, o multiletramento, para você saber por onde seguir. Não é só falar inglês e não é só gostar de criança. Você precisa se preparar. Além da questão ali burocrática, né? Então, você precisa ter pedagogia ou letras, você precisa se especializar em educação bilíngue. E quais os desafios que você, como professora, ou vê os seus colegas enfrentando no dia a dia em relação à educação bilíngue? Eu acho que o grande desafio
é a ansiedade dos pais, muitas vezes. Um imediatismo, assim? Um imediatismo, exatamente, de não entender que a criança vai passar por um período de silêncio, como nós passamos em português. A Sim. gente não nasce falando. A criança fica ali mais ou menos 2 anos ouvindo, até que ela comece a produzir. No inglês é a mesma coisa. Esse Uhum. período de silêncio vai ser um pouco menor, porque ela já tem a habilidade da fala. Mas primeiro ela vai ouvir, primeiro talvez ela tenha dificuldade de entender, depois ela vai entender, mas ela vai continuar te dando essa resposta em português, até o momento que isso vai se tornar natural para ela. Mas isso vai se tornar natural dentro de um contexto. Uhum. Né? Então, ela está ali na escola, a língua de instrução da escola é o inglês. Agora, se você virar a esquina, tá na sorveteria, e o pai começar a fazer uma chamada oral, como é que fala cereja em inglês? Como é que fala banana? Como é que fala maçã? Como é que fala... A Uhum. criança está fora do contexto dela. Então, eu acho que essa é um dos grandes desafios, né? Uhum. De lidar com a ansiedade do pai, e de encontrar material. Muitas Uhum. vezes de encontrar material, de encontrar ideias que fujam de uma atividade de folhinha, que explorem além do livro. Eu acho que essas são as principais dificuldades. É interessante você ter tocado nesse ponto, porque realmente, às vezes, eu até aconselho os pais a não fazerem isso, porque às vezes o pai usa a criança como objeto como troféu, né? Olha aqui o meu filho, olha o que ele fala, olha como ele faz, e isso a criança acaba ficando inibida. Às vezes ela tem vergonha, não quer fazer, e os pais, não, mostra aqui, fala aqui pro fulano, e a criança não quer falar. Aí ela se sente, ai meu Deus, será que eu não sei? Será que Exatamente. causa Eu não mexe com o consigo. emocional dela, né? Ou mesmo os pais que falam, né, essa segunda língua, o inglês, por exemplo, de repente o pai começa a ter uma conversa com a criança em inglês sobre um assunto da casa, então, sei Uhum. lá, sobre o jantar no restaurante Y. Isso não faz parte da realidade da criança na escola. Talvez ela ainda não tenha sido apresentada aquelas situações. E tá tudo Uhum. bem, ela ainda não sabe lidar com isso. Ela vai entender o que o pai dela estiver dizendo, mas talvez ela não consiga responder da forma como ele acredita que ela tenha que responder. E aí cria na criança um processo de frustração, e muitas vezes esse processo é levado para a escola. Então, a escola está fazendo A, está fazendo B, e cria ali uma frustração num processo que não é necessária, né? Uhum. É importante respeitar o tempo, né? Respeitar o tempo da criança, o Exatamente. tempo da escola, enfim. Uma hora ela chega lá, ela com certeza vai chegar. Exatamente. E ter essa relação de parceria com a escola, de Uhum. entender com a escola, olha, o processo é esse, tá tudo bem, o seu filho não tá atrasado, ou se ele estiver, a gente vai fazer A, B, C, ter uma relação de confiança. Esse é o lugar que você escolheu para o seu filho passar quase metade do dia dele, né? Uhum. 1/4 do dia dele. Então, essa relação de confiança precisa existir com a escola enquanto instituição e com o professor que a instituição escolheu para cuidar do seu filho. Uhum. E não ficar comparando também, né? Isso é bem negativo, ficar comparando os colegas, comparando. Às vezes a Exatamente. pessoa tem até mais de um filho, meu filho em tal idade já fazia, esse outro não faz. Então é Porque a criança complicado, é né? muito mais do que uma tabela, né? É que Claro, cada um tem seu tempo, né? Não significa que está Exatamente. atrasado, que não vai conseguir. É bem Exatamente. importante mesmo respeitar. E que dicas você daria para os professores que estão começando, ou que têm vontade, né? Quem ainda é estudante, ou quem já está se formando, quem quer buscar carreira na educação bilíngue? Que dicas você dá para essas pessoas? Estudar. Hoje a gente tem, assim, muito mais do que há 6, 7 anos atrás. A gente tem uma infinidade de páginas que Uhum. são grandes cursos gratuitos, que é só você entrar e maratonar os feeds, os destaques. Eu acho que a gente tem muita página no Instagram boa sobre educação bilíngue, Uhum. algumas como a minha, que é mais hands-on ali, e o que fazer, outras como a sua,
que são um pouco mais teóricas. Então, eu acho que, assim, num primeiro momento, de repente, se esse professor não tiver como investir financeiramente, não desiste. Você encontra formas de fazer isso sem que haja necessidade de um grande investimento. Então, é procurar as principais páginas e ali maratonar e ver qualquer vírgula que tiver ali, você vai aprender algo e não ter vergonha de pedir ajuda. Então, você está lá no Follow the Teachers, Luana, Jéssica, como vocês podem me ajudar? E ir trocando isso. A comunidade de professores bilíngues ainda é uma comunidade pequena, então esse contato direto ele ainda existe. E estudar em grandes instituições. Então, a gente tem hoje a Universidade Dom Bosco, que tem pós-graduação online, o Instituto Singularidades, que tem presencial e online, cursos de extensão que são maravilhosos, com os profissionais mais renomados do mercado. Vai dar, com certeza, um excelente apoio. E ter calma. Ter calma, que com calma a gente consegue. E aí vai adquirindo experiência e as coisas vão ficando mais fáceis, mais ou menos, né? Mais ou menos, mais fáceis, mais difíceis, mas você encara melhor o difícil. Fácil nunca é, né? Mas vai ficando melhor, né? A gente vai e entender isso. Você nunca, quando você decide ser professor ou trabalhar com um ser humano, né? Mas pensando no professor, você não vai lidar com uma tabela. Então, a gente tem diversos documentos, o BNCC, que nos traz alguns parâmetros ali, mas você não está lidando com uma tabela. Então, você vai ter uma criança de 2 anos que vai estar ali perfeitamente dentro do que é esperado, outras que estarão a mais, outras que estarão abaixo. Então, é entender que você está lidando com um ser humano que está ali, literalmente um livro em branco, que está ali esperando para ser escrito. E ter amor pelo que você faz. Sim, principal. Ser professor tem que gostar, não tem que gostar, exatamente. Tem que gostar e é muito legal, né? Depois ter esse retorno, né? Você já deve ter tido vários alunos que passaram e depois você olha lá na frente, nossa, como se desenvolveu, né? Então isso também é muito legal, muito gratificante. Eu tive uma situação recente, eu estou de licença maternidade, encontrei uma aluninha da escola e ela falou, ai, Teacher Lu, eu quero tanto que você volte. Essa é uma recompensa que é o que eu costumo dizer para todo mundo. Não existe no mundo corporativo uma recompensa que seja tão gratificante, tão sincera. Um eu quero você de volta, um eu te amo, um você é linda, um obrigada. É maravilhoso. E as crianças são sinceras, né? As crianças não mentem. Exatamente, são sinceras. E agora falando um pouquinho desse contexto da pandemia, como que a pandemia afetou, como que influenciou a questão da educação bilíngue? Eu acho que a pandemia, bom, tudo na vida tem um lado positivo e um negativo, né? E a gente pode escolher para qual deles a gente vai olhar. Sim. Foi muito difícil para o professor, para o aluno, a gente precisou se reinventar, usando ferramentas que muitas vezes não tínhamos, não sabíamos usar, criando conteúdos que a gente não sabia de onde começar e conseguimos. E foi possível. Eu acho que para criança, pensando na educação bilíngue, por exemplo, na faixa etária que eu trabalhei o ano passado durante a pandemia, de 2 anos. São crianças de 2 anos. Algumas tinham acabado de completar 2 anos. A criança não vai falar, não vai dar certo. E no fim deu. Porque, na realidade, a criança estava num ambiente que, para ela, é o mais seguro. Que é do lado dos pais. Então, assim, o meu pai está aqui do meu lado, meu pai me colocou junto com essa pessoa está falando algo para mim. Essa é uma pessoa diferente das que eu estou vendo o dia inteiro, porque deixaram de sair, deixaram de ver os amiguinhos. Essa é a oportunidade que eu tenho de ver os meus amigos, de brincar e de ver alguém diferente. Sim. Então, eu acho que foi uma aceitação melhor. A criança teve ali uma rede de apoio maior e na minha experiência de alguns colegas, a evolução foi muito maior do que o que a gente esperava ter. Te dizer que é a educação ideal? Não acredito, talvez alguém acredite,
Não é a minha opinião, mas eu acho que a gente conseguiu trazer segurança para algumas crianças que de repente não tinham. Então, eu acho que esse foi o grande ponto positivo da pandemia para essas crianças. E o valor da escola. Eu acho que Não esse parar, né? retorno, exatamente. Porque a gente vê a pandemia, puxa vida, agora não vai dar, vamos ter que vamos ter que parar. Não, vamos achar Vamos lá. soluções e vamos seguir. E que bom que deu certo. E o retorno das crianças para a escola, eu acho que foi um retorno. As crianças passaram 7 meses, né, em casa, aqui em São Paulo, né? Depois a gente parou em março, em outubro as escolas começaram a ser liberadas com uma série de restrições, mas foram. E aí, num primeiro momento, eu falei, meu Deus, as crianças vão absolutamente chegar todas chorando. E não foi um retorno muito mais fácil, porque as crianças dão um valor muito maior à escola. Eu tenho uma filha de 4 anos que estar na escola para ela é maravilhoso, é o que ela mais gosta de fazer. Quando tem um feriado um pouco mais longo, como foi 7 de setembro, ela falou, mãe, por que eu não estou indo para a escola? E para os adolescentes também, então eu acho que o valor da escola para essa geração vai ser outro. Que interessante essa perspectiva, né, de que a escola fazia falta, encontrar, porque não é só a questão da aprendizagem, tem mais aspectos envolvidos, né, muito, muito bacana. E que mensagem você poderia deixar para os pais que estão pensando em matricular seus filhos numa escola bilíngue, estão em busca de informações sobre esse tipo de escola? Que mensagem você poderia deixar para eles? Bom, eu acho que a primeira mensagem que eu deixo para o pai, independente do pai que busca a escola bilíngue ou não, mas eu acho que a primeira coisa que o pai precisa entender é que ir à escola vai muito além de aprender a ler e escrever. Eu acho que essa é a primeira... a criança precisa estar na escola para aprender milhares de coisas. 2 delas são aprender a ler e a escrever, mas não são as únicas. A outra mensagem que eu deixo é que, assim, você precisa encontrar um lugar que faça sentido para sua família. O que faz sentido para minha família pode não fazer para a sua. Então, essa escola precisa ser um lugar que você se sinta seguro e que você se sinta acolhido. E a principal o seu filho é capaz. Ele não vai sofrer por não entender o segundo idioma, ele não vai se sentir excluído se ele entrar numa escola que as crianças já estão lá há 2 anos e ele entrou agora. Ele não vai se sentir excluído, ele não vai sofrer, ele é capaz. Que bom. Essa é a minha grande mensagem. Luana, deixa para o pessoal o teu Instagram, para o pessoal que tem interesse em conhecer o teu projeto, em seguir, professores que estão buscando atividades, materiais. O nosso Instagram é o @followtheteachers. Nós somos uma página, uma plataforma colaborativa. Então, nós disponibilizamos ali o que a gente conhece, o que a gente já aplicou para algumas faixas etárias. Em todas as nossas postagens, a gente coloca ali algumas sugestões, mas nós também estamos abertas para receber o que vocês quiserem compartilhar com a gente, dando todos os devidos créditos para o professor que compartilhar isso. E com certeza a gente vai adorar receber todos os seguidores que vierem. É o @followtheteachers. Muito bem. Luana, muito obrigada por essa entrevista, por esse bate-papo, por ter compartilhado suas experiências, ter esclarecido alguns pontos que talvez o pessoal está sedento por essa informação e eles vão poder encontrar aqui na tua fala. E não tenho palavras para te agradecer. Imagina, obrigada a vocês, foi uma delícia participar e é sempre muito bom falar daquilo que a gente gosta, né? Estamos aqui para novos encontros, para dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem pode contar comigo, a gente vai trocando as nossas informações. Muito obrigada, e muito obrigada por assistirem e até a próxima.